Vamos lá, quem tá online aí, fale comigo. Edmilson sempre presente, né? Esse cabra é o cabra. E aí, meus amores? Edmilson, você não arrumou o microfone ainda, né, seu sem vergonha? Você tem que arrumar, bicho. Giovana, sempre, depois do banho, pronta pra aula. E aí, só Giovana e o seu Alencar estão online? Bom, se são só esses dois que falam comigo, vamos que vamos. Carol, Carolina. Hum, amores, seguinte então, vamos seguindo nossa aula. Última aula a gente falou aí de tigres asiáticos, né? A gente teve uma aula bem bacana, bem longa, bem pesada sobre tigres asiáticos. Por quê? Porque é um assunto que cai, né? É um assunto batido aí em vestibular, batido no Enem. Graças a Deus, o Enem, a gente achou uma forma aí de mantê-lo. Se tudo correr bem, a gente tem alguma vacina aí até o final do ano, até o ano que vem, que a gente consiga atravessar tudo isso e continuar a nossa vida comum, não é? Nossa vida diária. Bom, para hoje a gente tem que terminar esses conceitinhos aí de tigres asiáticos, novos tigres asiáticos, citar um pouquinho de China. Bom dia, Mariana! Citar um pouquinho de China. Então a gente vai terminar o nosso PowerPoint e aí a gente parte para um outro assunto que também é filé mignon, sobre tigres asiáticos. Nós vamos falar sobre um tigre asiático especificamente, vamos passear por outras coisas, mas especificamente sobre um tigre só, que seria o nosso glorioso, seria a nossa gloriosa Hong Kong, não é o nosso glorioso Hong Kong. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui que eu tô com calor. Por que a gente tem que falar sobre Hong Kong? Por causa dos protestos e da ideia de separação da China, né? Então, a China tem diversos processos separatistas que sempre ficaram meio camuflados aí ao longo da história, por causa do Partido Comunista Chinês, que abafa tudo, mas também porque a gente não tinha um acesso tão grande às mídias sociais e essas liberdades, não é que as mídias sociais acabam dando a gente em algum ponto, em alguma medida, não é? A gente sabe que as democracias não são exemplos totais de a liberdade maravilhosa, a democracia. A gente sabe que muita coisa é manipulada e problematizada aí nas democracias, mas na minha humilde opinião, a democracia é o melhor sistema de governo que a gente pôde construir até hoje, não é? Então, mas com os seus problemas, e a gente tem sempre que vigiar a democracia para a gente não perder a democracia, não é? Então, a gente vê nossos processos aqui no Brasil e em outros países, como a democracia é muito frágil, muito frágil, muito frágil, e ela pode ser golpeada sistematicamente. Então, a gente vê esse processo aí na América Central, na América do Sul, a gente tem o exemplo da Venezuela, a gente tem o exemplo da Bolívia, a gente tem o exemplo do Brasil, que é um salseiro político muito grande, e a gente percebe que no final das contas a gente está perdendo aspectos importantes da democracia, tá? Aí financiados por países externos, por grupos externos, grupos internos. A gente vê esse processo que para nós parecia que tinha ficado longe, né? A gente só olha para a África, para o Sudeste Asiático e fala, os governos ditatoriais, etnia X lutando com etnia Y, governo Z contra governo W, e a gente parecia que a gente tinha um processo de estabilização democrática importante aqui na América Latina e América do Sul especificamente. Só que a gente assistiu essas convulsões aí acontecer. Bom, dito isto, vamos então para a aula de hoje, para a gente começar a perceber esse contexto maior, que é o nosso processo de ocupação geral das democracias. Sucesso? Bom, vamos lá então, deixa eu abrir o PowerPoint aqui. Vamos lá, nossa gloriosa apresentação. Então vamos aqui, uma tela inteira. Compartilhar.
Ocultar. Respondam em áudio, Giovana, alguém que faz isso para mim, porque os outros são caras de pau e não fazem. Deem ok se vocês estão vendo a minha tela aí. Alguém pode me confirmar? Estão vendo a tela aí? Fala comigo, meus amores, que eu não estou vendo mais vocês escreverem. Sim, professor, está aparecendo. Tá ótimo. Quem falou para mim? Quem falou comigo? Que eu não conheço a voz. Sou eu, Dirce, professor. Ah, meu amor, tudo bem, Dirce? Quanto tempo eu não falo com a senhora? Pois é, professor, quanto tempo, verdade. Um beijo do tamanho do mundo para a senhora. Outro para você, professor. Tá. Boa aula. Sim. Ó, amores, então nós voltamos do finalzinho da nossa aula passada. Olha aí, você viu esse slide comigo? A gente leu esse slide. Então é importante a gente começar a sacar algumas coisas para a aula de hoje. Então, bom, características e consequências dos tigres asiáticos. Bom, características a gente viu, não é especificamente a questão da disciplina, da mão de obra, da flexibilização das leis ambientais. Acredito também que é muito importante a gente saber a descentralização, não é, das fábricas, de que país, sobretudo do Japão, que tinha acumulado, com um espaço muito restrito, acumulado uma quantidade de fábrica, uma quantidade de dinheiro em seus bancos extrema, que isso precisava ser o quê? Descentralizado, então para eles se concentrarem na produção de produtos mais favoráveis ao meio ambiente, de produtos de alta tecnologia no Japão. Então, os produtos de baixa tecnologia, baixa qualidade, que necessitavam de destruição do meio ambiente, se é que eu posso usar essa expressão, eles mandaram para outras localidades. Essas outras localidades ficaram conhecidas como tigres asiáticos. Sucesso, então, qual que é a grande consequência? A esses tigres asiáticos, a gente dá o nome de zonas de plataforma de exportações, ou ZPS. São países que simplesmente montam e mandam para fora, porque a mão de obra e a qualidade de vida, nesta época, era muito baixa. Então, as pessoas fabricavam um produto que elas nem podiam ter acesso, mesmo aqueles de baixa qualidade, no início, porque a gente percebe que não é bem assim hoje. Então, você simplesmente, essas zonas de plataforma de exportação, vão mandar tudo para fora. Então, o que vai acontecer? É ótimo para o desenvolvimento? Mas você fica atrelado ao desenvolvimento de quem compra de você. Então, qualquer dor de barriga que os seus clientes possam ter, hashtag algum tipo de crise, imediatamente a sua produção vai a zero. Por que vai a zero? Porque o seu mercado interno é muito fraco, porque os salários médios da população são muito baixos, então eles consomem pouco. Então, ou seja, você depende que outros sempre se desenvolvam e que sempre comprem de você. Você fica atrelado ao processo de globalização, mas também é atrelado a um processo de geopolítica muito importante, porque um outro país pode simplesmente parar de comprar de você e comprar de outra área apenas para tentar quebrar a sua economia. Nossa, professor, você está falando tipo de bloqueio continental lá da época de Napoleão, isso não dá certo, não. Cuidado, eu não estou falando especificamente disso, mas dá certo e dá muito certo, e você vai ver que o Trump, ele está entrando nessa onda aí faz hora, não é? Dessa guerra aí fria 2.0, se é que a gente pode falar assim, essa guerra fria digital entre Estados Unidos e a China, né? As duas maiores economias estão em rota de colisão nessa parte geopolítica. Buf, matamos. A gente olhou então para assustar vocês o quê? A capacidade portuária desses países. E aí, por que eu voltei desse slide? Porque a gente sabe muito bem que Singapura, ela ganhou uma licitação do maior porto em volume, em extensão e em grana transportadas da América Latina. Hashtag Porto de Santos. Então, é uma empresa de Singapura. Por que é importante falar isso? Porque na aula de logística você também ouviu falar em Singapura. Singapura é top 1 em logística no mundo, ou seja, é o país mais organizado para a logística de importação e exportação. Então é importante sacar isso aí, algum link de alguma privatização que possa cair na sua prova, você já sabe que Singapura, desse tigre asiático, extremamente organizada, disciplinada, vai tentar organizar a zona que é o nosso Porto de Santos, tá bom? Só para você ter uma ideia,
há um sistema chamado roll-on, roll-off. Desculpe a minha pronúncia que está horrível, né? Em inglês parecendo um macaco falando. É o sistema de esteira, não é? Para carregar e descarregar os navios. Então, o Brasil ainda tem um estivador, né? Professor, não sei nem o que significa essa palavra. Estivador é o cara que carrega um saco nas costas. Parecendo aquelas formiguinhas carregando e descarregando navio. Chega a ser, assim, primário esse tipo de mão de obra, né? Então, aqui você tem isso aqui como um processo mesmo seguido para você entender todo o processo, para não esquecer e lembrar sempre que o mais importante, ó, o cursor do professor aqui, que os tigres asiáticos são uma periferia do capitalismo japonês. Sucesso? Então é importante você ter claro isso na sua cabeça aqui. Processo de industrialização nos anos 70 dos tigres asiáticos. Como é que aconteceu? Aconteceu recebendo as fábricas do Japão, que tomou 2 bombas nucleares no chifre em 1945, e em 25 anos, em 30 anos, em 20 anos, ele pagou toda a sua dívida externa e tornou-se a segunda maior economia do planeta, assombrosamente, assustadoramente, investindo em ciência, tecnologia, educação, certo? Bom, fortes incentivos fiscais para o capital estrangeiro, pequena carga tributária, livre remessa de lucros, ausência de legislação ambiental e trabalhista rigorosa, enorme incentivo à educação e qualidade na mão de obra. Aqui, um destaque para a Coreia do Sul, a gente falou como é o processo do Enem lá, assustador, não é? A gente não pode usar a palavra Enem, mas só para ser pedagógico. Processo de ingresso nas universidades, não é? Regimes autoritários de direita, não é o caso da Coreia do Sul, mas é o caso de diversos tigres e novos tigres asiáticos, tá? Forte crescimento econômico, têxtil, naval, automotiva, tecnologia e bens de consumos não duráveis, não é? São as plataformas de exportação, que a gente falou, ZPS, periferia do capitalismo japonês. Isso aqui tem que ter claro na sua cabeça. E aí a gente, no finalzinho da aula, entrou basicamente nesses slides. Bom, quais países ficaram conhecidos? Era só escrever o nominho. Países ficaram conhecidos como tigres asiáticos. Por que esses países foram denominados tigres? Economia agressiva e etc. Que atrativos despertam o interesse das empresas transnacionais para investirem nos tigres? Você sabe que são os fatores locacionais, a gente falou isso. De que maneira os tigres asiáticos atuaram para alcançar o rápido desenvolvimento? Aí você sabe, pressionando o preço da mão de obra para baixo, com leis ambientais extremamente flexíveis, não é? Ou seja, com destruição do meio ambiente, e também como áreas de grande investimento externo, não se pergunta de onde vem o dinheiro. Então essas áreas vão se tornar centros financeiros extremamente importantes. Não estou falando que é isso que acontece, estou dizendo que pode ser. A gente sabe que quando a gente não pergunta de onde vem o dinheiro, normalmente esse dinheiro vem de situações de ilicitudes, não é? Ou seja, tráfico de ser humano, tráfico de droga, tráfico de armas, corrupção, e aí a lista é extensa, o professor não consegue nem pensar da onde a gente consegue cavar dinheiro ilegal, certo? Então, é meio problemático você ser um paraíso fiscal, porque você acaba recebendo esse tipo de grana, não é muito ético, digamos assim, não é? Então, bom, e aqui a gente vai para as questões em si, antes da gente entrar em separatismo de Hong Kong, que é muito importante para nós na prova futura. Primeira coisa, analise as informações abaixo sobre as características dos tigres asiáticos. 1. Vou até anotar aqui para não perder a linha, vamos lá. 1. Mão de obra abundante e barata, ok, certo? Grande facilidade à vinda do capital estrangeiro, ok, certo? Segurança interna, reduzidos conflitos sociais, ok. Aqui a gente dá uma paradinha. Por que grande segurança interna? Governos ditatoriais, geralmente de direita. O que o cara faz? Damos protesto aqui para melhores condições de vida. Baixa o pau em todo mundo, que se dane e volta para dentro da fábrica. Então tem um controle social extremamente rígido, tá? Legislação criminal autoritária e severa, incluindo castigos físicos. Uau, não é?
alguns países você começa a perceber que se você não trabalhar, você pode até apanhar. Como assim, professor? Só para você ter uma ideia, alguns jogadores de futebol brasileiro, para falar da China ali, eles reclamavam que no vestiário, por exemplo, havia um problema no time ali específico, alguns treinadores chineses e alguns preparadores físicos chineses, isso chinês com o chinês, não com os brasileiros, começavam a discutir ali, você está errado sua posição, não sei o quê, e acabavam agredindo o jogador. E aí você vê o lance da cultura, né, da disciplina e a cultura do autoritarismo. O jogador simplesmente não revidava e até aceitava aquilo. Os brasileiros, os estrangeiros, italianos, outras nacionalidades que estavam no time, é que se insurgiam e falavam, peraí, aqui não, castigo fixo, que história que é? Como assim? Então isso gerou algumas confusões, pesquisem na internet aí, desse choque de cultura mesmo, tá? Legislação tributária simples, sem entraves aos lucros, elevado crescimento econômico anual. Então, assinale a alternativa que esteja correta, baseando-se nas informações acima, né? Aqui, então, você começa a olhar apenas a afirmação 5 está errada. Todas as informações estão corretas, apenas a informação 2 e 3 estão corretas, todas as afirmações estão corretas, menos a 6. Então, aqui a resposta provavelmente vai ser B de babaca. Todas as afirmações estão corretas, tá? É um resumo aí para você. Fez isso aqui, decorou aí toda a matéria. 2. Assinale a alternativa incorreta sobre os novos tigres asiáticos. Professor, a gente não falou muito sobre os novos tigres asiáticos. Aqui, meu amor, aqui você está tranquilo. Por que você está tranquilo? O processo construção dos tigres asiáticos ocorre ali nos anos 70, no Japão, que manda suas fábricas para fora, e nos anos 80, os tigres asiáticos florescem. Esses tigres asiáticos florescem nos anos 80, 90, 2000, e aí estão assombrando o mundo aí em 2020, não é? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Só que esses países também têm um espaço diminuto de desenvolvimento, né, um espaço físico mesmo, e uma concentração de grana, elevação do IDH muito grande. Ou seja, eles vão passar pelo mesmo processo do Japão. O preço da mão de obra começa a ficar muito alto. As legislações ambientais começam a ficar mais duras. Eles começam a se concentrar em produtos de altíssima tecnologia, altíssima mesmo. 5G, satélite, produção de alta tecnologia. Ou seja, não há mais espaço para fazer abridor de garrafa. Então eles precisam, mas isso dá dinheiro, né? Então eles começam a enviar essas fábricas de baixa tecnologia a priori para fora, e depois de média e alta tecnologia para fora também. Para fora onde? Para os seus vizinhos. Que vizinhos? Para os novos tigres asiáticos. E por que motivo, professor? Mão de obra barata, disciplina, governos ditatoriais de direita, flexibilização da legislação ambiental, flexibilização da legislação trabalhista, ou seja, pelos mesmos motivos de criação dos tigres. Aprendeu tigres asiáticos? Novos tigres asiáticos é só você saber o nome dos países, porque o processo é o mesmo. O que você tem que entender é que aí os novos tigres asiáticos, este processo vai se dar ali 95 para frente, então, ou seja, nos anos 90, tudo bem? Sucesso. Bom, novos tigres asiáticos, Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia, Filipina, esses são os novos tigres asiáticos. Aqui vale um adendo para as Filipinas, não é? Filipinas são governadas por aquele cara doidão lá, que fala palavrão, que dá tiro, que quer enforcar todo mundo, literalmente. Foi acusado de tráfico de drogas, enforca esse cara aí e tal. Xinga outros países. Há uns 3 dias atrás, xingou o presidente do Brasil, não é? Xingou mesmo, falou, graças a Deus eu tomei as atitudes corretas aqui, porque se eu tivesse feito igual
o Bolsonaro fez no Brasil tinha matado metade do país, já saiu escrachando tudo, né? Então, aquele malucão lá é o presidente, o primeiro-ministro, né, das Filipinas. Professor, muito parecido com o nosso, né? Pois é. Então, é um cara muito doidão que segura com mão de ferro a população. Por exemplo, ele está usando a Covid-19 para justificar ainda mais seu poder. O toque de recolher lá é violentíssimo. Na rua, você literalmente se apanha se você estiver na rua. Você literalmente bate em você, bota você para dentro de casa. É um negócio muito violento mesmo, tá? Então, sobre isso, ele quer a alternativa incorreta. Bom, vamos lá. Novos tigres asiáticos e incorreta. São conhecidos como Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia, Filipinas e possuem grande crescimento industrial após as décadas de 80. É verdade isso? Não. Por quê? A partir da década de 80, você tem os tigres asiáticos e não os novos. Então, os tigres asiáticos vão crescer muito 70 e 80, até que 90 a economia deles literalmente vai transbordar para os novos tigres asiáticos. Então, a incorreta já é a de primeira, tá? Vamos ler as outras. Suas economias são agressivas, ok, e competem no mercado internacional, ok, devido aos baixos preços dos produtos, ok, principalmente. Exatamente. Então, esse aqui é um resumo para tigre e para novos tigres asiáticos. C. Localizam-se no Sudeste Asiático, ok, e após a década de 80 tiveram um acelerado crescimento no mercado exportador mundial, ok. São Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Ok. Possuem grande crescimento industrial após 1998. Ok. Certo? Então, são essas... provavelmente é a questão A, vou anotar aqui. A resposta incorreta do gabarito da questão 2. 3. Sobre os países que compram produtos dos tigres asiáticos, podemos afirmar corretamente que, ou seja, nós não estamos falando dos tigres, nem dos novos tigres. A gente está falando, basicamente, da galera que compra desses caras. Primeira coisa, item A. Acho que o professor tomar um golinho d'água aqui. São países que buscam produtos mais baratos, pois foram feitos sem qualidade? Não sei, hein? A gente tem esse preconceito de falar que os produtos chineses, o produto não sei... Antigamente era, para quem é mais velho, vai saber o que eu tô falando. Seu Alencar vai saber o que eu tô falando. A gente comprava alguma coisa que não era original ou que tinha uma qualidade duvidosa ali, a gente costumava usar a expressão, era muito curioso. E isso é do Paraguai. Que isso aí é paraguaio. Então, o que não prestava, era ruim, tá? E é engraçado que o Paraguai não tem grandes produção industrial, né? Normalmente ele vende coisas, ele revende coisas de outros países. Mas a gente falava isso de maneira bem curiosa, né? Um preconceito interno aqui. Bom, voltando aqui. Mais baratos porque estão sem qualidade. Não, há um conceito aqui que é importante a gente saber dentro do processo do sistema capitalista, que é o processo da obsolescência programada e da obsolescência perceptiva. Eu acho que nós já falamos sobre esses dois conceitos, mas eu vou retomar aqui. Seguinte, obsolescência programada, feito para ir para o lixo, feito para estragar, feito para não funcionar. Como assim, professor? Bom, primeira coisa, você compra um produto, aí você vai usando ele, ele quebra, do nada. Aí você fica pensando, pô, vou comprar outro. Ou então você pensa assim, não, esse negócio aqui não presta, vou comprar outro de outra marca. Então, isso não pode acontecer. Então, o fabricante, isso é um conceito, tá? Não é loucura do professor, não. É um conceito que foi desenvolvido nos anos 50 por engenheiros. Você tem que usar o produto até ele quebrar. Só que quando ele quebrar, você tem que ter a percepção de que foi assim mesmo e que está na hora de comprar outro. E você, aí é a jogada de mestre. Mestre, compre da mesma marca. Você nunca tinha parado para pensar nisso, mas você já ouviu sua mãe falar, você já ouviu, sobretudo, sua avó falar. Quando ela está usando algum utensílio, ele quebra, ela fala o seguinte:
Credo, as coisas hoje estão tão vagabundas, antigamente a coisa era melhor, de melhor qualidade. Você já ouviu esse tipo de expressão? Provavelmente você já ouviu quando quebra um liquidificador aí da sua avó, da sua mãe, você ouviu ela falar assim, nossa, isso aqui tinha mais de 10 anos, isso aqui eu ganhei de casamento, isso aqui, e quebrou. Se você comprar um produto desse hoje, ele não vai durar 10, 15 anos, ele vai durar muito menos. Só que ele é todo bonito, ele faz isso, o suco que já sai coado, a lâmina é autoamolável, você coloca um treco lá, ela amola sozinha. Que mais? Sai até fumaça de dentro do liquidificador, é aquela coisa linda, maravilhosa. Então você fica tão encantado com aquilo que você compra. Aí quando ele quebra, você pensa assim, já foi a vida útil dele mesmo, durou 2, 3 anos, tá bom, né? Barato, foi barato. Porque esse produto não respeitou as leis ambientais, esse produto não respeitou as leis trabalhistas, esse produto foi fabricado em condições extremas, ou seja, ele se tornou muito barato porque provavelmente em algum ponto da linha de produção alguém se danou. Quem é esse alguém? O meio ambiente ou as pessoas. O plástico foi produzido sem respeito ao meio ambiente, o metal que está lá dentro, o cobre, o latão, o ferro, sei lá o que está lá dentro, foi retirado do meio ambiente sem respeito. Então tudo isso barateou esses produtos, você montou ele e comprou. Você nunca parou para pensar nisso? O metal que está dentro do liquidificador foi retirado de Minas Gerais, lá da Vale do Rio Doce, lá Vale. Foi enviado lá para a China. Esse metal foi transformado em fio de cobre, etc. O plástico foi produzido com o petróleo que veio da Arábia Saudita, e produzido lá na China. Aí foi montado esse liquidificador na China. Aí você botou ele no navio e enviou ele de volta para o Brasil. E aí pôs na prateleira do shopping e você comprou. Cara, tu nunca sacou o quantas pessoas e o quanto custou para produzir esse liquidificador? Como é que você pode pagar R$100 nele, 150? Não faz sentido. É muito barato. Aí você fica pensando, ué, é verdade, né, professor? Se foi muito barato, aconteceu alguma coisa no processo que ele ficou desse jeito. Então, para manter você consumindo e manter esse sistema funcionando sem freio, eu não posso reciclar, eu não posso arrumar. Então, ou seja, ele tem que ser feito para quebrar. Essa é a obsolescência programada. 2, a obsolescência perceptiva. Isso é fácil, muito fácil de perceber em roupa e celular. Por quê? Pô, uma roupa, desde que ela não esteja furada, muito poída e etc., ruim, você pode continuar usando ela. Mas por que você troca de roupa de inverno, roupa de verão? Você compra 300 mil roupas durante o ano. É só para você o quê? Está na tal da moda. Então isso é uma obsolescência perceptiva. A roupa ainda está boa, mas você continua comprando. Um celular é mais fácil ainda, né? Você acaba de comprar um celular Samsung Y, você comprou, a Samsung lança o quê? O Samsung X. Então, iPhone 11, X. No geral, eles fazem o quê? A mesma coisa. Eles só ficam falando que mudou a câmera, mudou não sei o que, mudou não sei o que lá. É a mesma coisa. Não é à toa que você percebe algumas empresas, elas pegam o seu celular de volta e te dão outro. Para tornar você o quê? Um refém daquela marca, né? A obsolescência perceptiva faz com que você troque um produto pelo mesmo produto em 1, 2 anos de uso, em 6 meses de uso, em 1 ano de uso. Então, essa questão 1, essa proposição A, não sei se ela se aplica aqui. Vamos guardar. B, são países que buscam produtos com qualidade e os preços atraentes, onde os preços são atraentes. Acho que essa B aqui tá correta, hein? Bom, segura aí. C, a economia dos tigres asiáticos não é dependente dos países para onde exportam. A gente acabou de falar que é extremamente dependente, né? Se o país de origem, se o país de destino da mercadoria entrar em crise, ele para de comprar, literalmente. D, a economia dos países importadores dos produtos tigres asiáticos são totalmente dependentes deles.
eu vou ficar com a alternativa D, apesar de estar entre A e D. Você compra produtos de baixa qualidade e de alta qualidade. Tudo vem desses países, porque é muito mais barato comprar deles do que comprar aqui dentro. Mas a economia dos países importadores dos tigres asiáticos são totalmente dependentes dele. Eu tirei essa palavra totalmente que quebrou aqui. Então, dizer que o Brasil é totalmente dependente dos tigres asiáticos, que o Brasil é totalmente dependente dos produtos chineses, não é verdade, não é? Então, a gente pode sofrer por não comprar tão barato, pode subir o preço aqui e ali, mas a gente não é totalmente dependente. A gente que eu digo é Europa, Estados Unidos, América Central, todo mundo que consome produtos, Japão, Austrália, dos tigres asiáticos, tá? Então, 3, professor Danilo vai de resposta D. Por quê? Por causa dessa palavrinha aí, totalmente, tá bom? Quarta, e se não me engano, última, identifique as proposições verdadeiras relativas às vantagens para a localização de indústrias na região. Bom, aqui nós estamos falando daquele conceito do Milton Santos, Warlands, não é? Guerra dos lugares, ou que você conhece mais no popular como fatores locacionais. E se a gente fosse falar de Paul Singer, a gente fala de fatores de atração e fatores de repulsão, que serve tanto para a movimentação de pessoas como para a movimentação de investimento e até de fábricas inteiras, tá? De plantas de produção. A adoção de valores japoneses, como obediência, disciplina, o trabalho, a cultura, possibilitou maior dedicação dos trabalhadores às suas atividades. Isso faz muita diferença. Eu não sei se a adoção de valores japoneses, é porque ficou muito conhecido o japonês como esse lance de obediência, mas a cultura asiática, os asiáticos em si, têm uma formação disciplinar muito diferente dos ocidentais, não é? Então, é cultural não só do japonês, mas de todo mundo. Mas vamos deixar essa aqui guardada, acho que está correta sim. Bom, a mão de obra barata, ok. Abundante, ok. Qualificada, ok. Disciplinada, ok. Se comparada com a europeia norte-americana, tornou a produção mais barata e competitiva no mercado internacional. Perfeito. Aqui você pode ter uma duvidazinha pequenininha na questão da mão de obra qualificada. Ela foi se qualificando ao longo do tempo, né? Mas a gente pode colocar como qualificada. A 2 está perfeita. 3. Os investimentos em educação, beijo me liga, que qualquer professor fica morto de felicidade, regulados pelo Estado, com letra maiúscula, você sabe o que significa isso, e financiados por empresas. São baixos em decorrência dos altos índices de analfabetismo. Aqui dói, né? Aqui dói o ouvido. Por quê? Os investimentos em educação, ok. Regulados pelo Estado, ok. Financiados por empresas, Você tem um processo chamado de formação de tecnopolo. Isso acontece no mundo inteiro. O que diabo é um tecnopolo? Um tecnopolo é quando você tem a educação estatal com incubadoras ou com empresas junto com a universidade. E também universidades particulares com essas empresas nesse mesmo processo, esse processo de incubadora. Os Estados Unidos são um exemplo clássico de universidades particulares associadas a grandes empresas que formam alta tecnologia o tempo inteiro, não é? Então, você sempre ouve falar de Harvard, você sempre ouve falar da UCLA, você sempre ouve falar das universidades extremamente famosas no mundo, as melhores universidades do mundo, que são aí, em grande medida, representadas por essas universidades americanas. Algumas do Vale do Silício, algumas lá do Rust Belt, do cinturão, do Manufacturing Belt, do cinturão antigo dos Estados Unidos, certo? Industrial. Ponto. Em outros países, você tem a ação estatal importante. No Brasil, por exemplo, a gente tem ali a região de Campinas. Por quê? São Paulo, que são universidades ali, a Unicamp, a UFSCar, a USP,
são universidades, ali o FRJ, no Rio de Janeiro, são universidades que estão atreladas a empresas estatais, tipo a UFRJ com a Petrobras, uma fusão muito interessante. Campinas, ali, o Fiscar, São Carlos e USP, com a junção de Estado e empresas privadas, trabalhando na produção de tecnologia ali, muito importante, muito, 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 muito capaz. E você também tem, para falar em época de pandemia, o Estado sendo indutor do desenvolvimento do Estado. Por exemplo, o Instituto Butantan, por exemplo, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, que são estatais, não são autarquias ali do governo, que têm pesquisas de altíssimo ponto, né, de altíssima gabarito. Não é à toa que é capaz, pasmem, né, que uma das vacinas descobertas para a Covid, ela sai do Brasil, dessas duas instituições que estou falando. Então, aconteceu um caso muito interessante essa semana do estudante de medicina lá, que tinha o tráfico de animais aí, ele foi picado por uma das suas serpentes e não há veneno, não há soro antiofídico para essa cobra, porque ela é exótica, ela não é daqui. Então, o que aconteceu? Ele ficou em estado grave lá em Brasília e o Instituto Butantan tinha. Por que ele tinha? Para proteção dos funcionários. Por quê? Há algumas serpentes desse tipo no Instituto para desenvolver pesquisa de alto gabarito. E aí, para proteção do pessoal, você tem esse soro antiofídico. A sorte do menino foi essa. Por quê? Em menos de 24 horas, o Instituto Butantan conseguiu enviar o soro antiofídico para Brasília, aplicou nele, e aí ele se salvou, porque ele ia morrer. Se isso acontece na Bolívia, se isso acontece em outros países da América Latina, já era. Por quê? Porque eles não têm esse tipo de desenvolvimento. O cara ia morrer, porque não ia ter o soro antiofídico. Então, esse soro é específico. Então, você percebe que se você mora no Brasil, num país com grandes contradições, assim, de desenvolvimento de alta ponta e de pobreza extrema, né? Bom, dito isto, essa questão 3, ela está completamente errada. Por quê? Porque você tem a produção de tecnopolo tanto nas periferias do sistema capitalista, como dentro do principal país capitalista do mundo. Você estudou comigo em Europa, banana dourada, banana azul, que você tem uma grande produção tecnológica, de transporte industrial extremamente importante. A gente tem o Silicon Taiga, que é lá na Rússia, herança da União Soviética, um pequeno cinturão ali de desenvolvimento de alta tecnologia. Você tem isso na China, você tem isso no Japão inteiro, não é? A maior, o megalópole de todos, a chamada Tokaido. E você também tem nos tigres asiáticos. Por quê? Porque você vê o processo de educação como um motor, não é? Como um motor do grande desenvolvimento. Parece uma loucura, eu sempre vou bater nesse ponto. A gente, em 1 ano e meio de governo, a gente com 4 ministros da educação, um pior que o outro, e agora a gente tem um aí, vamos ver, que defende aí a minimização dos crimes contra as mulheres, diz que o homem apaixonado acaba batendo em mulher mesmo, não é? E defende castigos físicos para as crianças que não estudam, né? Defendia, pelo menos, em vídeo, em postagens, ele até apagou isso da vida dele. E ele é um cara atrelado ao Mackenzie e à universidade particular. Vamos ver o que ele vai fazer para a educação pública de base brasileira. Espero que ele seja um ótimo ministro, não é? Então, porque você aprendeu comigo que o Japão, tigres asiáticos, China, todos esses países só conseguiram se desenvolver com um investimento pesado em educação e durante 30 anos, 40 anos, ou seja, 1, 2 anos de investimento não resolve nada, a gente tem que ter um processo muito mais grande, tá? Eu aqui fico com 1 e 2, então a resposta A, apenas a 1 e 2 estão corretas, tá? Então no item 4, deixa eu anotar aqui, resposta A. Ufa! Nossa Senhora, professor! Matamos, então, de maneira fatal esses novos tigres asiáticos, para a gente poder entrar num assunto bem sensível, que é o assunto do separatismo na região aí chinesa, especificamente do tigre asiático de Hong Kong. O que você está vendo aí... Professor... Chora, meu amor.
Quem fala? Eu tenho uma dúvida, assim, é que antes da pandemia estava tendo muito protesto em Hong Kong, mas por que exatamente? Exatamente, a gente vai entrar no tópico agora. Só para te adiantar, para matar essas curiosidades sua, inicial, para a gente voltar para o contexto. Os protestos de Hong Kong são de 2014. Então, você começa a sacar que nós estamos em 2020. Então, 2019, estava rolando um monte de protesto. Parou por quê? Porque em 2020 a gente teve essa pandemia e logo no começo, em março, que rolou na China, Hong Kong já fechou em seguida. Então, fevereiro e março já foi um problemático para eles. Então, de lá para cá, não pode ter protesto, né? E sobretudo lá com aglomeração. Tem 7,5 milhões de habitantes na cidade. Então, é muita coisa, tá? Ou região autônoma. Bom, esclarecida essa duvidazinha sua, a gente vai esclarecer ela de maneira mais profunda daqui a pouco. São as cenas dos próximos capítulos. Bom, primeira coisa, a gente tem que sacar que separatismo nessa região é um separatismo comum. Então, porque a gente fica na nossa cabeça, nossa, tá acontecendo, é o fim do mundo, é a internet, é a revolução do Facebook, é a primavera de Hong Kong, igual a primavera árabe, igual aconteceu no... Calma. Calma. Por quê? Porque isso é um processo histórico chinês. Isso é um processo histórico dessas regiões. Então, primeira coisa que você tem que sacar é a China tem 9,5 milhão de quilômetros quadrados com 1,5, 1,3 bilhão de habitantes e crescendo. Ou seja, ela é um continente. Você fala, o Brasil é gigante, não dá para combater a Covid no Brasil, que são muitas realidades. O Brasil é um continente. O Brasil tem 8,5, a China tem 9,5. A China é maior que o Brasil. Então, ou seja, você tem que tratar a China como um continente também. É um país gigantesco. Dentro desse país, ela tem algumas minorias. A gente viu isso. A gente sabe que 90% da etnia é etnia Han. Mas 10% da população chinesa... 10% da população chinesa, uns 150 milhões de habitantes. É gente com força, né? Eu tenho uma minoria no meu país. Quantas pessoas tem na minoria? 150 milhões. Então, é muita coisa. Então, você tem áreas chinesas que são áreas de colonização antiga e você tem áreas de independentes, de semi-independência, se é que dá para tratar assim, regiões autônomas, digamos assim, e você tem esse processo, então, no deserto de Gobi ali, deserto de Talcaclan ali, na região de Gobi, que são os iugures, não é? Então, a região de Xinjiang. E os iugures, esse povo, que são a maior minoria chinesa, eles querem o separatismo, eles são de maioria islâmica, então eles lutam há séculos por liberdade. Ao sul, você tem a região do Tibete. O Tibete ele foi invadido pela Mongólia, o Tibete solicitou apoio chinês, o chinês entrou nesse apoio e nunca mais saiu de lá de dentro. Então é uma província também autônoma, mas de dominação do Partido Comunista Chinês. Tem a questão do Dalai Lama, que é um líder que foi expulso de lá, que é apoiado por as grandes potências para arrancar esse pedacinho da China. A China não reconhece ele como líder local, ele é proibido de entrar na China, viveu durante muito tempo nos Estados Unidos. Hoje, se não me falha a memória, vive na Índia, ali próximo. Então, ou seja, na China já tem duas áreas separatistas. Quando você estudou comigo Taiwan, você viu que Taiwan, conhecida como Ilha de Formosa, colônia britânica, recebeu apoio depois da Segunda Guerra Mundial, o maior empréstimo de todos, recebeu o exército de Xinjiang, o exército quê? Capitalista, era uma área inglesa, ou seja, é uma área que requer o quê? A independência, quer ser um país diferente. Os Estados Unidos reconhece como um país e não como uma parte da China, uma província chinesa. Então, ou seja, uma terceira área de separação ali, e um tigre asiático específico também. Aí a gente tem a região de Macau, século XVI, colônia portuguesa. Foi colônia portuguesa até o ano 2000 pedrada. Aí você fica pensando, cara, que loucura! China comunista, essa potência toda, e dentro do Macau, tá na China continental, não é nem uma ilha, pra você falar, tem uma ilha rebelde. Não, não.
está dentro da China continental. Macau, fala-se português em Macau, fala-se português e inglês em Macau. Macau é a sede do maior banco de todos, né, que é o nosso glorioso HSBC, um centro financeiro importantíssimo do mundo. E era colônia. Aí você começa a perceber, se você fizer referência, como no processo de construção da configuração atual da globalização e do mundo, tudo é muito recente. Pô, até 300 anos atrás tinha escravo aqui no Brasil. Até os anos 60 nos Estados Unidos, havia a lei do quê? Do apartheid. Negro abaixo é uma subclasse de ser humano. Até 1992, até 1947, a política de castas na Índia era lei. Aí ela caiu e funciona até hoje, mesmo sendo meio offline, né, digamos assim. 1992 foi o primeiro presidente, 1992-94, o primeiro presidente negro da África do Sul. E o negro é uma subclasse dentro do próprio país, dentro do próprio continente. Então você começa a perceber que a gente tem um processo de colônia ainda hoje. Então, essa área de Macau luta terrivelmente para quê? Para se libertar da China. A aula hoje não é de Macau, mas num processo muito curioso, que vai respingar na outra região autônoma, que é do lado de Macau, dentro da China continental, chamado o quê? Hong Kong, que vai passar por esse mesmo processo. Hong Kong, só para você ter uma ideia, você viu isso comigo. Hong Kong tem 7,5 milhão de habitantes, ou seja, uma população gigantesca. O IDH dos caras é 0,89, ou seja, quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido. Ou seja, você tem IDH europeu nessa área, num país que tem uma distorção desgraçada, você vê a condição de trabalho do interior chinês e de alguns chineses. Então, a qualidade de vida muito alta, investimento em educação, muito dinheiro rolando, construção civil, setor financeiro, setor de altíssima tecnologia, 5G, é a sede daquela Huawei, não sei nem como pronuncia o nome dessa empresa gigantesca. Então, qual que é a renda per capita lá? $50 mil por pessoa, é maior que a renda per capita dos Estados Unidos, que é de 45. Então, porra, $50 mil por pessoa, professor, por ano, é muita coisa. Então, o PIB dos caras, 380 bilhões, só sobre essa regiãozinha. E se isso fosse um país, ele seria o 30º país mais rico do mundo. É uma região. Aqui você começa a sacar do que nós estamos falando. Por que essa região quer ser autônoma? Ela quer ser autônoma porque ela é simplesmente uma potência gigantesca. Nesse sentido, a China quer deixar ela ser autônoma? De jeito nenhum. Aí nasce o conflito que você me perguntou agora. Primeira coisa, século XIX e XX, a ideia do imperialismo, não é? Ali mais ou menos 1800, 1840, o professor de história vai falar para você sobre esse domínio inglês, vai se espalhar pelo mundo inteiro, ele vai dominar com a sua marinha extremamente articulada, tanto a comercial quanto a militar, seu exército extremamente forte, a ocupação de áreas estratégicas do globo. Bom, primeira coisa, Estados Unidos associado com a Inglaterra, associado um pouquinho com o Japão, imperialismo japonês, esses três países vão fazer o quê? Vão dominar os portos e as regiões portuárias, Taiwan, Hong Kong, Macau, toda essa área do Sudeste Asiático, especificamente na China, vai ser dominada por essas potências. Um exemplo clássico, os ingleses. Essa é a dominação maior, porque era a grande potência da época. Então esse controle vai fazer com que eles tenham, por exemplo, o monopólio do comércio do ópio, o monopólio do comércio do sal na Índia, a gente falou sobre isso. Então, eles vão monopolizar alguns produtos importantes. O ópio, que você sabe que usa para fazer droga, heroína, é uma droga poderosíssima, altamente viciante, aí, perigosíssima, ela era utilizada na China como fins medicinais e também recreativos nessa época, e vai se espalhar por boa parte do mundo, mas na Ásia vai tomar conta. Quem vai dominar esse comércio? Adivinha? Os ingleses. E vai dar tanta grana que os ingleses vão começar vai monopolizar. E
outro detalhe, os ingleses vão começar a promover o consumo disso nessas colônias. Então vai criar miasmas gigantescos, uma destruição social. Os chineses, os impérios chineses vai começar a olhar aqui e falar, cara, está destruindo a nossa população e além de tudo a gente está, além de destruir a nossa população, está destruindo a nossa economia e eles estão ficando cada vez mais ricos. Haverá uma guerra, a guerra do ópio aí, e claro que os chineses vão perder e aí será imposto sobre os chineses um tratado muito violento, o Tratado de Nanquim e o Tratado de Pequim. Esses dois tratados, o professor de história fala sobre isso, se não falou, vai falar. Esses dois tratados vão aumentar muito a influência nessas áreas. Então, os ingleses vão simplesmente... essa área aqui é uma área inglesa, é uma colônia e acabou. Vocês não mandam nada aqui. Isso para parar a guerra e para a gente parar de matar vocês. Então, eles vão dominar amplamente durante todo o século. Só para você ter uma ideia, Hong Kong vai ser devolvida para a China em 1997. Pasme, 1997. Tem que 23 anos e essa região não é colônia. Pasme. Dentro desse processo, você começa a pensar. Então, como é que eu quero construir uma democracia com 23 anos? Percebeu a dificuldade? Percebeu os problemas que eles estão enfrentando? Outra coisa, se eu fiquei com um domínio tão grande e um desenvolvimento capitalista, fala-se inglês e acho que cantonês nessa área, um pouquinho de mandarim, é claro. Se eu tenho essa formação tão importante em inglês, fala-se inglês, comércio muito importante, desenvolvido, por que não foi instalado aqui um processo republicano ou um processo democrático? E você vê que a democracia eu quero só para o meu país. Para as minhas áreas de influência e colônia, eu quero que fique ditadura, eu quero que eles não se desenvolvam. Por quê? Porque eu preciso, dessa forma eu consigo dominá-los política e economicamente. Então é essa a semente da coisa. Então, Hong Kong vai ter essa lógica de agora eu sou extremamente capitalista e desenvolvido, livre, entre aspas, porque não sou mais colônia da Inglaterra, só que eu estou dentro da China continental, que é um partido comunista. A China me tornou uma zona econômica especial, uma ZE, não é? A gente estudou isso quando viu China. Aqui pode ter rico, aqui pode ter empresa privada, desenvolvimento financeiro, etc. Mas eu estou atrelado sempre ao partido comunista, ao PCC. Então eu vou ter nessa área duas lógicas de desenvolvimento, dois sistemas de governo e um país só. Você vai ver que, inevitavelmente, essa é a resposta para quem me perguntou, inevitavelmente você vai ter conflito, não tem conversa. Bom, até que durou, eu estou livre em 2007, até que durou 7 anos nessa lógica de dois governos, duas ideologias, duas políticas, duas loucuras. 7 anos depois, só podia explodir o quê? Só podia explodir protesto. Aí aqui a gente faz uma ressalva. A primeira coisa que a gente tem que fazer como ressalva é 2014. Vamos ver como é que está o mundo? Primeira coisa, 2011 ali, a gente vai ter 2000, né? 2000, 2002, etc. A gente vai ter uma insurgência aí no mundo de governos de centro-esquerda, a gente vai ter ataque às Torres Gêmeas, vai ter o revide aí dos Estados Unidos, a invasão do Afeganistão, em seguida a invasão do Iraque, aí a partir disso a gente vai ter o que a gente vai chamar de Primavera Árabe, então todo o norte da África ali começou pela Tunísia, quando como é que é? O Bouazizi, né? Quando o Bouazizi, lá o comerciante, cansado de ser acharcado pela polícia local na Tunísia, em protesto vai sair na rua, vai jogar gasolina no corpo e vai cometer a autoimolação, né? Vai se botar fogo no corpo, e aquilo vai ser jogado nas redes sociais, vai virar uma confusão social, e aí as redes sociais vão tomar um ponto muito importante nos protestos a partir dessa revolução da Tunísia, que vai pular da Tunísia para o Líbano, do Líbano para o Egito, foi para a Síria, o norte da África ali vai começar a sofrer com esses processos aí para derrubar esses ditadores aí antigos, não é? Bom,
isso vai acontecer, aí 2011, 12, 2013, as protestos aqui no Brasil, os protestos foram organizados como? A partir do quê? De redes sociais novamente, a gente chamou também de primavera, mas aí no caso da América Latina, que isso vai se espalhar, vai se dar mais como uma onda azul, em alusão aí ao cor do Facebook, né? Então, 2013 não é só 20 centavos, a gente quer mais não sei o quê, aqui não tem partido político, e a gente percebeu que a gente caiu nessa história fiada, que tudo aquilo tinha partido, tinha ideologia, tinha financiamento e tinha um objetivo. A gente está vendo aí a CPI das fake news acontecendo no atual momento. Então, 2013, 2014, que vai culminar aí com vários governos de centro-esquerda sendo derrubados na América Latina, e aí aparecendo e surgindo aí governos de centro-direita. E isso também vai reverberar em 2014, onde? Em Hong Kong. Porque Hong Kong está... Ah, outra coisa, esqueci. A gente também vai ter o lance do Occupy Wall Street, lembra? Nos Estados Unidos, quase o Bernie Sanders vai conseguir ganhar a eleição, não é americana. Quase que a gente tem um socialista na frente do governo... na frente do governo americano, né? Aí o Trump vai acabar ganhando. Então, Occupy Wall Street contra o sistema financeiro, aquela ocupação, e aí a gente vai ter o início de protesto em Hong Kong. Como é que esse protesto vai começar? Vai começar neste sentido. Primeira coisa que eles vão fazer, ocupem o centro lá, o CBD lá, o Central Business District. Então, eles vão começar a ficar acampados no centro. Vocês lembram disso? Eles vão ficar acampados. Fazendo o quê? Atrapalhando o trânsito. Esse era o protesto. Atrapalhando o fluxo de mercadorias, tipo, não vai passar aqui, entendeu? Travando a economia física, a economia digital, a economia financeira continua funcionando. Rarefeita ali com alguns problemas, mas funciona. Agora, o trânsito físico foi proibido, ocupou ali zonas portuárias, etc. Nada passando aqui. Então, esse foi o primeiro protesto. A partir daí, a polícia começou a fazer o quê? Polícia chinesa, né, meus amores? Vamos reprimir? Aqui a gente sabe, a gente reprime com força. E aí, a repressão foi tão violenta que, para se proteger, eles começaram a usar os guarda-chuvas. Ah, professor, por isso a evolução do guarda-chuva, sobretudo guarda-chuvas amarelos. Professor, na foto só tem preto, é porque é dos primeiros protestos, tá bom? Guarda-chuvas amarelos eles vão ficar conhecidos. Por quê? Porque com guarda-chuva ele começa a usar aquilo como escudo para o quê? Para as bombas de efeito moral e para as bombas de gás lacrimogênio, também contra o gás de pimenta. Então vai sair todo mundo na rua de guarda-chuva. Qual que é a primeira reivindicação dos caras? Insatisfação com o sistema eleitoral. Aí você, desavisado, fala o quê? Também país comunista de merda. Não é por isso. Lembra da Inglaterra? Os caras até 2007 era colônia. Em 7 anos, você queria que eles tivessem implantado um sistema que é republicano, livre, democrático. Você percebe que é incipiente, é uma democracia muito frágil. E agora você vai se assustar com a fragilidade desse sistema eleitoral. Como é que funciona o sistema eleitoral de uma região autônoma chinesa, especificamente de Hong Kong? Hong Kong, lembra que eu falei que tinha 7,5 bilhão de habitantes? Eita, estou com 1 bilhão na cabeça. 1 milhão de habitantes? Lá você tem um sistema de deputados, se é que eu posso chamar de deputado, um sistema indireto de votação. Você tem um colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral é que vota nos representantes para esses representantes serem eleitos. Só para você ter uma ideia, a primeira-ministra de Hong Kong foi eleita com 700 votos. Como assim 700 votos? Eu tenho uma região com 7,5 milhão de habitantes e que 700 votos acertam o quê? O líder do executivo local. Percebeu como é uma democracia extremamente frágil? Bom, é um colégio eleitoral de 1.200 e poucos votantes. Essa primeira-ministra conseguiu maioria, ou seja, 700. Eu não sou muito bom de matemática, mas os meus gloriosos vestibulandos são. Se você fizer uma continha aí, quer dizer que 0,01% da população elegeu o chefe maior do executivo. Só pode dar merda, né? Tem chance de não dar merda isso? Só pode dar merda. Então, a primeira é a insatisfação com o sistema eleitoral, e aí eles querem o quê? O sufrágio universal.
Pô, isso aqui é pauta, meus amores, de Revolução Francesa. Isso aqui é pauta em democracia, isso aqui é pauta passada. Você imagina em 2020 você discutir sufrágio universal, tipo, ó, nós queremos votar, tá? A gente quer que mulher vote, que homem, que todo mundo vote. Então, você percebe que há um movimento em várias partes do planeta de retrógrado, de discutir coisas que, para mim, ou para nós, na democracia, não há discussão mais. No Brasil, a partir de 2014, 2013, a gente está discutindo intervenção militar. A gente está discutindo AI-5. Você percebeu que isso é pauta passada? A maioria da população, você pode perguntar, pô, você é a favor da ditadura? Não. Aí você começa a ver na televisão cartaz assim, AI-5. Entendeu? Porra, se a gente instalar o AI-5 aqui, você não pode nem escrever um cartaz escrito AI-5, tu vai preso, mano. Outra coisa, é crime previsto, Constituição e Código Penal. É crime você sabotar a democracia, manifestar-se contra a democracia. Alguns ficam falando que é liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão, vedado anonimato, não garante você não ser responsabilizado pelo que você diz. E é previsto responsabilização para quem luta contra a democracia. Na China também. Então você percebe um movimento mundo que está acontecendo. Então essas pessoas vão sair na rua pedindo esse direito e esse movimento vai simplesmente fazer com que a China comece a olhar de maneira bem cuidadosa, com bastante cuidado para essa área. Por quê? A China vai começar a promulgar leis de repressão. A gente sabe muito bem que na China a gente tem uma coisa muito problemática, que é o Partido Comunista Chinês. Na área de Macau, que há um controle maior, se você protestar contra o governo, você é preso, julgado e vai para a cadeia, não tem boi. Quer dizer, você não pode nem falar contra o governo. Aí eu realmente quero falar com vocês. A gente realmente está discutindo ditadura, governo centralizador? Meus amores, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, diria aí os professores de história. Na China você não pode nem falar contra o governo. Então, nessas regiões autônomas, eles estão lutando muito por isso, por o direito de protesto. Só que aí o que aconteceu? Ele se tornou um protesto difuso. E é aí que o governo chinês vai entrar com os dois pés. Por quê? Quando a pauta era só o sufrágio universal, quando a pauta era só o sistema eleitoral, você tinha o quê? Um começo, um meio, fim e um objetivo na luta. Agora, você tem vários começos, vários objetivos, vários meios e vários fins. Por quê? Luta-se pela liberdade sexual, para que você respeite aí os homossexuais. Luta-se pelo sufrágio universal. Luta-se por leis de extradição, a gente vai falar daqui a pouco. Luta-se pela libertação de manifestantes. Luta-se por diversas pautas do mundo atual. A gente tem até um fenômeno muito curioso. A gente tem também manifestações de roupa branca. A gente viu isso também na TV, os caras que estão parando os metrôs. O que é? O cara vai todo de roupa branca. Por quê? Porque esse cara é a favor do governo chinês. E aí você tem aquela curiosidade gostosa que a gente também vê no Brasil. Quando a manifestação é a favor do governo chinês, a polícia vai extremamente cordial, conduz as pessoas, fala, olha, não pode aqui, por favor, não faça assim. Quando a manifestação é a favor dessas liberdades individuais e contra o governo chinês, a repressão policial é brutal. Nossa, professor, você está falando do Brasil, de uns últimos protestos que ande aí? Se você é antifascista, você apanha igual um cachorro. Agora, se você é fascista, tá tudo tranquilo, não tem problema para você. Então, você começa a perceber que agora Hong Kong vai começar a ter alguns problemas. Como essas pautas estão difusas, partes da população que ora apoia o movimento do sufrágio, mas é contra a questão da liberação
da liberdade sexual, o respeito aos homossexuais, aí fica contra, aí vira aquele salseiro que você está vendo aqui no Brasil. Então, primeira coisa, reivindicações atuais do movimento. Isso aqui são protestos aí do fim de 2019, começo de 2020, que a pandemia parou, que é a resposta da pergunta, que eu não sei de quem me perguntou, porque não falou o nome. Ó, lei de extradição, que diabo é isso? Bom, foi eu, a Mariana, professor. Beijo, te amo, Ariana. Você não fala comigo mais, eu sinto uma saudade terrível. Ó, lei de extradição, que diabo é isso? Seguinte, em Hong Kong, se você veio de áreas do interior da China e você foi acusado de algum crime contra o governo, você falou contra o governo, ou você cometeu algum crime nessas áreas, você tem que ser extraditado imediatamente para a China continental ou para a China comunista. Haja vista, Hong Kong está dentro do continente, né? Fala China continental, parece que Hong Kong é uma ilha. Você é extraditado para a China comunista para ser julgado pelo Partido Comunista. Preciso te dizer mais o que isso significa? Eu não preciso te dizer, né? Aconteceu isso, você está morto. Então, ou seja, imagina você está protestando. Aí o governo vai e fala assim, olha, apareceu uma denúncia aqui que esse cara está falando contra o governo. E esse cara aqui é de província interior, ele não nasceu em Hong Kong. Manda ele para nós. Precisa te dizer o que vai acontecer? Então a polícia vai prender os caras em massa nesses protestos, vai puxar da onde o cara é da China interior, ele vai usar a lei de extradição para fazer o quê? Mandar esse cara para dentro da China. Aí ele vai para aquelas cadeias bonitas, aí ele vai para aquele sistema penitenciário gostoso, aí ele vai para aquele sistema judiciário maravilhoso, controlado aí pelo Partido Comunista Chinês. Preciso te dizer que isso é uma violação dos direitos humanos? Preciso passar meia hora da aula aqui falando mal desse sistema, falando mal do sistema socialista nesta posição? Ou na sua cabeça já está claro que o que vai acontecer aí não se trata de governo de esquerda nem de governo de direita, se trata de uma violação do amplo direito de defesa e dos direitos humanos que a gente aprovou lá em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. O que é isso? Você, ao ser acusado, você tem que ter o direito de defesa, não é? Então, o que acontece com essa lei de extradição? Ela cria muitas brechas e muita insegurança para todo mundo. Por quê? O governo pode tomar qualquer medida em uma canetada só. Então, outra pauta extremamente importante, essa palavra eu coloquei aí, porque pode aparecer assim, riotes. O que é isso? Riotes são os baderneiros, é a balbúrdia. Quem são esses baderneiros, esses vagabundos, esses caras da balbúrdia? Esses caras são os do guarda-chuva. Então, todos eles estão sendo presos em massa. Cada protesto que tem, sai busão preso. Não é prender um ou outro, dar um tiro num ou outro. Você está na China, cunhada. Aqui não tem boi para você. Então, eles começam a prender 100, 200, 300, 400 pessoas por protesto. Então, esses caras estão aonde? Aí, ó a lei de extradição. E esses caras estão presos até hoje. Tem nem que estar preso desde 2014, gente. Então, o que está acontecendo? Precisa soltar esses caras. O governo chinês vai soltar? Não, se soltar, esse protesto aumenta. Então, a manifestação agora, ela está se tornando difusa, tá vendo? Várias pautas, fica problemático. Tem uma expressão que eu gosto muito e eu uso para a minha vida. Quem tem duas prioridades não tem nenhuma. Prioridade é uma só. Eu tenho 4 prioridades hoje. Eu tenho que estudar, eu tenho que ir no mercado. Não, você não tem nenhuma prioridade. Se você tivesse prioridade, você faria só aquilo até terminar. Então, sufrágio universal, porque a democracia é uma democracia muito jovem e uma democracia muito frágil, haja visto o sistema eleitoral. Então, o sufrágio universal seria extremamente importante. Ou, o seguinte, vamos libertar os manifestantes, ou vamos derrubar a lei de extradição. Tem que começar a perceber isso. Outra coisa, anistiar os manifestantes. Por quê? Além de soltar, eu quero que o crime seja perdoado. Uma palavra correta, anistiado. Por quê? Eu solto o cara, mas o cara fica respondendo processo? Está respondendo processo por quê? Porque ele luta pela democracia, porque ele queria voto universal. Ué, que crime que ele cometeu? Lutar por um direito fundamental de uma democracia. Votar. Então, eles querem a anistia desses manifestantes. E aqui, o último tópico aqui,
a gente começa a rir, né? Por que o último toque a gente começa a rir? Acabar com abusos de poder da polícia. Percebeu que Hong Kong ela está nesse processo global em que as polícias elas tornaram-se guardas pretorianas, não é? Parece que elas defendem tipo o imperador de Roma. As polícias estaduais, as polícias municipais, ou guardas municipais no nosso caso, as polícias federais, o exército, as forças de segurança e as forças auxiliares, elas tomaram uma característica extremamente violenta em diversos lugares do planeta. Então, vamos começar pelos Estados Unidos, onde as leis que protegem as polícias são extremamente fortes. Um policial é um trabalhador comum, qualquer, como a gente, normalmente da mesma classe social dos que ele prende, né? Dificilmente um policial pertence à classe social elevada. Então, esses policiais, por algum motivo sociológico, eles passam por um treinamento que acabam dando uma lavagem cerebral. Eles ficam olhando as pessoas como se existissem dois mundos, o mundo da polícia e o mundo fora da polícia. Bom, dito isso, outra coisa que acontece, mundo inteiro, tá? Hong Kong, Estados Unidos, Brasil. O policial faz um serviço muito delicado, que é prender, manter a ordem, às vezes ele tem que usar energia para isso. Então, existem leis específicas para a conduta desse trabalhador chamado policial, que é o quê? Eu reajo a uma... Eu estou na rua, eu arrumo uma briga, eu reajo a uma briga, eu sou classificado em sistemas de lei. O policial reage a uma briga ou entra em uma briga em função de ser policial, o que acontece? Ele tem outros sistemas. Por exemplo, o auto de defesa. O que é auto de resistência? Ele entrou em combate físico ali, atira no cara, pronto, matou. O que é? Ele atirou em mim ou tentou me matar, eu, para me proteger, como sou policial, atirei nele. Pronto, é isso aí. Então ele tem um sistema de lei específico. Até aí, tudo bem, é um trabalhador. O que acontece quando há o abuso disso, o corporativismo e corrupção? Você começa a perceber que isso é usado para assassinato, isso é usado para justificar um erro de conduta. O policial errou ali na conduta, cometeu um crime, vai para lá, ele tem essa lei um pouco mais branda, que você consegue o quê? Manobrá-la para um auto de resistência e você não assume o que aconteceu de fato. Além do corporativismo, que isso a gente não pode provar, a gente pode falar à toa aqui contra policiais, contra forças auxiliares, porque, eu repito, são trabalhadores comuns, tal qual a gente, trabalha, levanta cedo, tem família, são pessoas. Só que em alguns momentos a gente acontece isso. Agora, dito isso, em um país democrático, #Brasil, em um país democrático, #Estados Unidos, em uma região democrática, #Europa, imagina isso dentro do Partido Comunista Chinês. Protesto. Policiais, essas forças extremamente bravas e treinadas pelo Partido Comunista. Como é que eles reprimem as manifestações? Como será, professor? A gente tem assistido aqui em São Paulo, aconteceu alguma coisa que a Polícia Militar, que sempre foi conhecida por a truculência, aí agora a gente está filmando, né? Essa é a diferença. Todo mundo ajoelha em pescoço, dá tiro, dá tapa, arrasta pelo chão. Você percebe que a conduta policial de alguns, repito, é muito violenta. Então, Hong Kong vai se insurgir contra isso, num processo de globalização mesmo. E sufrágio universal para o chefe do executivo. Então, essas diversas pautas vão chegar num processo muito curioso, que é esse processo de luta. Pesquisando para esta aula, ontem, hoje é 16, ontem dia 15, né? Ontem, discurso do Trump, o que ele está fazendo? Ele está retirando o status de zona especial de Hong Kong. Professor, e daí? O que tem a ver? Hong Kong é tido pelos Estados Unidos como uma zona de preferência de comércio, porque era uma zona autônoma, capitalista. Então, nessa briga, nessa guerra fria entre China e Estados Unidos, vou ver se eu faço uma aula disso para vocês para frente, essa guerra entre esses dois fez com que os Estados Unidos fizesse isso. O que é isso, professor? A sede dessa grande empresa Huawei, sei lá, HUWEI, essa grande potência digital,
que produz lá ó, peças, microchips e aparelhos 5G, ela fornece para o mundo todo isso. Então, o Trump entrou em acordo com aquele doido da Inglaterra, então, Estados Unidos e Inglaterra não compram mais peças relativas à alta tecnologia, tecnologia de ponta, tecnologia 5G dessa grande. E estão convencendo outros países a não comprar, ou seja, um boicote, uma sanção econômica a essa área extremamente importante, a gente viu, a 30ª economia do planeta. Por que Trump faz isso agora? Vai ter eleição aí em novembro, outubro nos Estados Unidos, né? Então ele quer mobilizar aquela base dura, aquela base de extrema direita e de direita, que vai votar branca, falando, eu estou bloqueando porque eu vou desenvolver um emprego aqui nosso, agora a gente só compra peças nossas, aquele discursinho raso, antiglobalitarista dele. Então, além de fazer isso, a China ontem convocou o embaixador americano em Hong Kong para explicações e diz que vai tomar algumas medidas, como restrição, vai aplicar sanções econômicas às empresas americanas que estiverem no território de Hong Kong e também Pequim, e também vai tomar medidas financeiras contra políticos e personalidades importantes americanas, grandes magnatas que apoiam o governo, como, por exemplo, bloquear investimento ou bloquear dinheiro desses caras que estejam em contas ou em investimentos chineses em qualquer parte do mundo. Vai bloquear, perdeu esse dinheiro. Por quê? Para tentar pressionar o Trump. A gente sabe que isso não funciona nem um pouquinho, né? Que aquele cara é maluco, tal qual alguns governantes espalhados pelo mundo aí. Dá para botar tudo dentro de um pacote e chamar de uma coisa só. Então, para finalizar a aula de hoje, a gente percebe que essa guerra 5.0, desse desenvolvimento, a gente começa a perceber que alguns problemas a China tem apontado, e aqui você vai lembrar do Brasil. Quem está financiando esses protestos? Esses grupos de internet que são controlados e proibidos na China. A China controla a internet com mão de ferro. Só que o Twitter, o Facebook, que são fora da China, eles têm comunidades pró-separatismo, pró-democracia, financiados por empresários que não são chineses nem de lá são. Ou são financiados por ONG que a gente não sabe muito bem de onde vem o dinheiro. Mas qual é o objetivo? O objetivo é dar liberdade ao povo chinês? O objetivo é atingir a China? O objetivo é criar uma zona autônoma de influência? Não se sabe. Por quê? Não tem rastreio. É um problema que a gente tem parecido aqui no Brasil, né? Quem financia protestos antidemocracia? Com qual objetivo? De onde veio isso? Então, a gente tem esse processo acontecendo em Hong Kong, que está paralisado por causa da Covid. Muito obrigado. Nada é mais caro que o arrependimento. O que você fez hoje para estar mais perto do seu sonho? Amores, dúvidas, medos e anseios, falem comigo. E aí, meus amores? Gostaram da aula? É isso? Satisfeitos? Tem alguma dúvida? Sabem tudo de separatismo de Hong Kong? Perceberam que é um processo que vem de séculos na China e que vai culminar aí com essa democracia jovem que tem aí 23 anos apenas. É uma democracia linda, maravilhosa, gatíssima, bem novinha. Mariana, Carol, Giovana, Alencar, dúvidas? Nenhuma, mestre? Tati, tranquilo? Espero que tenha gostado. Estamos ok? Então, vou subir agora para vocês. Obrigado, Tati. Qualquer dúvida pode chamar no privado. Vou subir agora para vocês todo o PowerPoint, tá? Para que vocês consigam baixar o PowerPoint, fazer algumas cópias aí, algumas anotações no caderno de vocês e, se pá, reassistir a aula, que é para você saber tudo sobre separatismo. De 1840 até 2020. Aqui é Morenão, vem com nós. Dirce Henrique, finalizado aqui. Valeu, Danilo, obrigado. Beijo, me liga. Ótima aula, obrigado. Valeu.
Tchau, meus amores. Um beijo. Tchau, professor. Te amo, Mariana.